você tem uma origem, você tem um destino. O que você está fazendo aqui? Você já se perguntou o porquê enfrenta aflições, angústias, situações maiores do que você, que fogem ao seu controle, mesmo servindo a Deus? Mesmo procurando agradar ao Senhor? Isso não significa que Deus te abandonou. Pelo contrário, significa que o Senhor está tão próximo de você ao ponto de transformar detalhes da sua vida e levar você à plenitude que Ele preparou para você. Isso está escrito na história de Agar. Agar foi uma mulher que servia a sua senhora. Ela estava ali fazendo tudo corretamente, trabalhando como ela deveria trabalhar. Mas ela foi convocada pela própria senhora dela para ser a mãe de um filho do Abraão. E o que ela fez? Ela obedeceu. E diz aqui a palavra que ela concebeu. Se ela concebeu, significa que ela aceitou. Assim como você, assim como eu. Quando a palavra bateu a porta, você disse sim. Quando o Senhor pediu a sua vida, você entregou. E ao entregar a vida, começa uma transformação. Na nossa história com o Senhor, Ele nos chama como nós estamos, mas Ele não nos deixa da mesma maneira. Ele começa a transformar. E aonde acontece a transformação? Aonde estão os nossos medos? Aonde estão as nossas prisões? E elas não estão fora, elas estão dentro. O medo, a tristeza, as prisões, elas estão na nossa maneira antiga de pensar. E a palavra de Deus diz que quando Ele vem, Ele começa a transformar a nossa maneira de pensar. Agar, mesmo tendo concebido, e aliás, porque ela concebeu, ela começou a tratar a senhora dela de maneira diferente. Diz o texto que ela passou a desprezar a sua senhora. Então ela olhava para alguém que não tinha concebido como se ela fosse alguém superior. Tá vendo como as prisões estão dentro? Aparentemente uma pessoa servindo ao Senhor, mas está ali com coisas que necessitam de mudança. E a Sarai passou a afligi-la. Então a aflição que ela começou a receber da Sarai não é porque a Sarai era uma mulher opressora, mas foi porque ela, Agar, teve um comportamento reprovável. E diante desse comportamento reprovável, o que foi que ela fez? Diz o texto que ela fugiu. E ela fugiu para onde? Para um lugar deserto, andando errante. Imagina uma mulher grávida, andando num deserto, sem saber para onde ir e fugindo. Aquilo que ela estava presa por dentro, levou ela a sair do lugar onde Deus havia preparado para ela, para poder enfrentar uma situação que ela não precisava enfrentar. E diante disso, o anjo do Senhor apareceu para ela e perguntou: de onde vens? Para onde vais? O anjo estava dizendo para ela: Agar, você tem uma origem, você tem um destino. O que você está fazendo aqui? E quando o anjo se dirigiu a ela, ele disse para ela: Agar, serva de Sarai. Até aqui, o que o Senhor tinha dado para Agar era serva de Sarai. A identidade que ela tinha era: você é uma serva. Por isso, diz o texto, volta para a sua senhora e humilha-te diante das suas mãos. Aquela situação ali que você estava enfrentando é para mudar a sua maneira de pensar, não é para você fugir daquilo. Você não precisa estar aqui nesse deserto, é ali. Não parece familiar? Não enfrentamos situações que queremos fugir, que queremos não enfrentar? E aí o Senhor disse para ela: você está vindo dessa identidade, você é serva de Sarai. Multiplicarei sobremaneira a sua descendência. Se você obedecer, se você voltar, se você permitir que o Senhor construa a sua identidade, então o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Você vai ser multiplicada sobremaneira. Porque você concebeu e você vai dar à luz um filho. E este filho vai ser com o nome de Ismael. Por quê?
porque o Senhor viu a sua aflição. Aquela aflição que você estava enfrentando ali, com a sua senhora, o Senhor viu. Então volta para lá. Naquela situação que você está vivendo, o Senhor vai transformar você. Ele continuou ainda dizendo, ele vai habitar diante dos seus irmãos, ou seja, ele vai ser um homem destemido, ele vai ser um homem que enfrenta todas as situações, a sua descendência vai ser uma descendência grandiosa, corajosa, destemida. E ela chamou aquele lugar de Tu és o Deus que me vê. Então o Senhor viu a aflição dela, o Senhor vê a sua aflição. Cada situação que você não consegue entender, que veio, que está acima da sua força, o Senhor está comandando para que a sua identidade seja construída, edificada, revelada. E com isso em mente, ela voltou para a casa da sua senhora, se humilhou como o anjo havia dito para ela e deu à luz ao filho Ismael. Com você não é diferente. Não se sinta abandonada porque você não está. Não se sinta sem forças porque a força que você tem é a força do Senhor. Não se veja como alguém inferior porque você não é. O Senhor está construindo algo grande dentro de você porque foi Ele quem definiu um propósito para a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, traz agora, meu Deus, a compreensão para que esta mulher, Senhor, se levante desta maneira errônea de pensar, porque o Senhor não a abandonou, o Senhor não a deixou para trás. Pelo contrário, o Senhor está forjando dentro dela aquilo que o Senhor mesmo decidiu, como foi com Agar. O Senhor deu para ela uma identidade, um início, uma transformação e um propósito. É o que o Senhor está fazendo com esta mulher, é o que o Senhor vem fazendo com todas aquelas que concebem, que aceitam, que recebem o Senhor. Pai, o Senhor nunca abandona, porque o Senhor disse, eu estou convosco todos os dias, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Em nome do Senhor Jesus, levanta esta mulher, ó Pai, com esta maneira renovada de pensar, fortalecida no Senhor e preparada para cumprir o propósito grandioso do Senhor para a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja fortalecida, seja abençoada, porque o Senhor é com você. Até o nosso próximo vídeo.